Brasil vai enviar vacina contra a aftosa para a Venezuela. Embarques de soja sobem 136,7% em novembro. Total de exportação de soja brasileira já atingiu 80 milhões e 100 mil toneladas. Xi Jinping disse a Michel Temer querer acelerar negociação sobre exportações de frango do Brasil. Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora o Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando que o Brasil doa vacina de febre aftosa para a Venezuela. Exatamente, Carla. Bom, o Brasil faz essa doação de vacinas, nós vamos saber mais detalhes, a fim de imunizar rebanhos na fronteira. E é por isso que eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, está conosco aqui. Pulga, Brasil, hoje tivemos essa informação mais cedo, né? Faz essa doação de vacina contra a febre aftosa. A aplicação vai ficar por conta dos venezuelanos. Como é que fica essa situação e quando que as vacinas chegam por lá? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o Ministério da Agricultura comunicou hoje, através do Departamento de Saúde Animal, que o Brasil vai enviar hoje mesmo 1.600.000 doses de vacina contra a febre aftosa, né? Ao todo, o Brasil vai doar para a Venezuela 20 milhões de doses, das quais 500.000 já foram enviadas para serem aplicadas no rebanho de Maracay, né? As outras 17.900.000 doses ficam sob a guarda do Ministério da Agricultura e deverão ser retiradas no Brasil por aeronaves da Venezuela. As vacinas seguem em caixas de isopor, com gelo, chegando lá irão para uma câmara fria e em seguida serão distribuídas para as diferentes regiões do país conforme a demanda. É o que informava o Ministério da Agricultura. O diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, né, o Guilherme Marques, disse que a quantidade de vacina doada pelo Brasil deve atender a demanda mais urgente da Venezuela, em especial a vacinação de 100% do rebanho da região de Bolívar, que é um estado vizinho a Roraima, né? Bom, Bolívar tem em torno de 800.000 cabeças de bovinos e ali, disse Guilherme Marques, nós vamos focar as operações do Brasil. Foi acertado também, segundo o Jornal Valor Econômico destacava agora há pouco, que as autoridades venezuelanas vão destinar, desse total de 1.600.000 doses que chegam hoje ainda à Venezuela, 800.000, ou seja, metade delas devem ser destinadas exclusivamente à fronteira com o Brasil. Mas a doação compreende 20 milhões de doses. A campanha de imunização em todo o rebanho venezuelano começou em 1º de novembro, vai estender agora até 1º de janeiro, né? Em maio de 2019 serão vacinados animais jovens com até 24 meses e, segundo informações de agências de notícias, essa vacinação vai ocorrer justamente porque os animais até 24 meses são mais sensíveis à doença por nunca terem recebido a proteção vacinal. Bom, o rebanho venezuelano conta com 17 milhões de cabeças. O Brasil já está doando 20 milhões de doses para conter qualquer problema que possa ocorrer na Venezuela, notadamente na fronteira com o Brasil. Por isso, fica registrado aí, o Ministério da Agricultura já envia hoje 1.600.000 doses de vacina contra a aftosa para a Venezuela. Fabiano? Tá certo, Walter Pulga, daqui a pouco você volta, vamos falar de outros temas importantes para o agronegócio brasileiro, porque por aqui eu sigo falando um pouco a respeito de pecuária e principalmente nessa primeira parte de editorial do Agricultura BR, falo sobre os embarques de carne bovina do Brasil e principalmente o faturamento da indústria frigorífica exportadora. Nesta tarde, essa última tarde de segunda-feira, tivemos a apresentação por parte da Secretaria de Comércio Exterior dos números de exportação. Alguns chamam muito atenção, complexo soja chama atenção e carne bovina também. Olha só, em torno daquilo que aconteceu com carne bovina, houve uma elevação para o faturamento da indústria frigorífica. Essa alta para a receita ficou na casa de 5,9%.
O volume embarcado, mais de 12% superior. E aí nós estamos falando dos valores em dólar. Sempre importante lembrar que esses valores estão em dólar para os embarques brasileiros. Quando fazemos essas conversões para reais, aí nós temos um forte aumento, bem mais elevado. Aquilo que nós falávamos no final da última semana, mais de 20% de elevação para o faturamento da indústria frigorífica brasileira, quando vemos os valores na moeda brasileira. Por aqui trazemos um resumo desses números apresentados no mês de novembro para a carne bovina. Está na tela, está conosco. Observe que o volume embarcado foi de 130.600 toneladas, alta de 12,4%. Receita obtida pela indústria frigorífica exportadora, 521.700.000 dólares, alta de 5,3%. O preço médio da tonelada, ele era no ano passado de 4.270 dólares. 4.270 dólares em novembro do ano passado. Agora, 3.990 dólares, uma queda de 5% para o valor da tonelada de carne bovina embarcada. E o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou na tarde de ontem dados sobre as exportações brasileiras e em relação ao complexo soja, apresentou uma alta no volume de 88%, já a receita praticamente dobrou em comparação ao igual período do ano de 2017. Você confere comigo na sua tela os dados que o MDIC trouxe sobre as exportações do complexo soja no mês de novembro, que contam com 20 dias úteis, e mostra que o volume embarcado neste período foi de 6.180.000 toneladas do produto, uma alta de 88% em relação à comparação de novembro do ano passado. Em relação ao faturamento, o Brasil faturou 2.470 bilhões de dólares, uma alta de 90,7% em relação à comparação do ano passado. Seguimos falando de soja e falamos agora um pouco a respeito do que vem acontecendo dentro dos cenários que compõem a oleaginosa aqui no Brasil e, claro, também no cenário internacional. Olha, um dos pontos importantes a serem destacados e lembrados quando falamos de soja está em torno da quebra da safra da Argentina, ao desacordo que teve no meio do ano comercial entre China e Estados Unidos. Todas essas situações tornaram a soja brasileira extremamente atraente e competitiva para o mercado internacional. Esse momento que é tratado entre outubro até dezembro, é extremamente natural que haja uma desaceleração nos embarques brasileiros de soja, até porque o Brasil já exportou muita oleaginosa e com isso não tem tanta soja disponível assim no país. Entretanto, dá para se dizer que o Brasil quebrou todos os paradigmas por conta desses cenários, esses indicadores que eu citei há pouco. Para se ter uma ideia, o mês de novembro de 2018 teve um volume de soja embarcado 136% acima daquilo que acontecia em novembro do último ano. Eu vou mostrar no quadro agora como é que os números estão sendo apresentados. Primeiro, os números para novembro, porque eu quero falar ainda a respeito da totalização desse ano de 2018, porque ele realmente é extremamente expressivo. Veja conosco aqui na tela o que acontece no Brasil. Olha, exportação de soja, eu estou falando do mês de novembro. Os números são realmente muito fortes. Volume embarcado, 5.070.000 toneladas, 136,7% mais altos do que aquilo que se tinha no mesmo período do ano passado. Isso nunca aconteceu na história dos embarques brasileiros de soja. Faturamento de 2 bilhões de dólares, aqui eu estou falando da soja em grão. 2 bilhões de dólares, alta no faturamento para as tradings que operam no Brasil de 145,8%, portanto, muito elevado. Valor de embarque aqui foi de 395 dólares e 10 centes, nada mal para esse período, portanto, temos aqui números realmente expressivos que mostram como é que soja se comportou no mês de novembro. Mais uma vez, temos um recorde seguido batido aqui no Brasil em torno dos embarques.
E se eu falo que os recordes estão acontecendo em sequência nesse mês, nesse ano de 2018, e esse mês de novembro apenas confirma essa situação, é porque o acumulado do ano, especialmente a partir de maio, abril, maio, realmente chamam demais atenção, é muito alto, são elevados os números brasileiros. Olha, o que eu vou dizer agora é que a expectativa que nós estamos trabalhando aqui no Agricultura BR é aquela que acredita a Datagro e que foi apresentado pelos números da ANEC, Agência Nacional dos Exportadores de Cereais, acredita numa exportação de 82 milhões e 500 mil toneladas de soja. E veja só, o Brasil já embarcou 80 milhões e 100 mil toneladas da oleaginosa para o exterior, vendeu para os mais diversos países. Mas quando eu falo os mais diversos países, eu sei que em casa você pensou em China, porque a China, por conta daquele desacordo comercial, voltou os olhos para o Brasil mesmo, e com isso, desses 80 milhões e 100 mil toneladas que já deixaram o Brasil, 82% foi para o mercado chinês. O número é tão alto que o total do último ano já ficou para trás faz muito tempo. Veja os números agora, nesse gráfico que mostram as colunas. Veja só, na primeira coluna de exportação, 80 milhões e 100 mil toneladas, números que já são consolidados. A coluna na cor amarela são os embarques que aconteceram nesse ano de 2018 apenas para a China. Apenas para a China foram 65 milhões 580 mil toneladas. Ano passado, que por enquanto é o ano recorde das exportações de soja no Brasil, foram 68 milhões de toneladas. E a expectativa que temos trabalhado aqui é que nós usamos diversas fontes, Secretaria de Comércio Exterior, ANEC, o Ministério da Agricultura e também os dados da Agricultura BR mesmo, nós chegamos aqui a 82 milhões e 500 mil toneladas de soja na expectativa para essa temporada, para esse ano de 2018. Esses são os números que trazemos aqui no Agricultura BR, no nosso editorial, mostrando realmente que é um ano distinto, é um ano diferente. Mas se esse ano foi diferente e nesse curto prazo teve dados realmente que impactaram, que mostraram uma força muito grande, muito expressiva para as exportações brasileiras da oleaginosa, por outro lado, temos agora esse acordo parcial, essa trégua entre Estados Unidos e China, que podem trazer alterações para o mercado. Ainda que não tenhamos contratos realmente firmados agora, uma ida da China comprar soja nos Estados Unidos, o mercado se animou. Nesta última segunda-feira, tivemos uma euforia muito clara na Bolsa de Chicago. Hoje, soja subia, né? Nesta terça-feira, subindo também, mas é de uma maneira um pouco mais tranquila a soja. É por isso que eu vou conversar agora com Frederico Humber, ele que é presidente da Agri Brasil e vai colocar o seu ponto de vista em torno daquilo que nós estamos falando aqui, em torno daquilo que pode acontecer com o mercado da soja. E eu quero falar com você, Humberto, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Esse acordo entre China e Estados Unidos veio em boa hora? Qual que é o seu entendimento em torno desse acordo comercial? Humberto, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Esse novo acordo, esse encontro do Trump com o Xi Jinping no sábado em Buenos Aires, no evento do G20, no fundo, não teve um acordo. O que teve foi uma parada da escalada da guerra comercial. Ou seja, os Estados Unidos ia taxar mais 25% a partir de janeiro. Ele decidiu manter em 10% sobre 250 bilhões de dólares de importação da China por 90 dias. Então, nesses 90 dias vão ser negociadas uma série de medidas, entre elas provavelmente a isenção ou a diminuição da tarifa de soja da China, da soja americana importada na China. Então, só relembrando, em julho desse ano, a China impôs uma tarifa de 25% sobre a soja importada dos Estados Unidos. E isso fez que a China praticamente não comprasse soja americana. Ela passou a comprar principalmente brasileira e refletiu num grande aumento das nossas exportações. Então, o Brasil se beneficiou, já que esse imposto americano representava cerca de 100 dólares por tonelada, ou quase 4 dólares por saca, mais que 4 dólares por saca.
E o Brasil começou a exportar muito mais. No final das contas, o Brasil deve exportar 83, 84 milhões de toneladas contra 67 do ano passado. Ou seja, 17 milhões de toneladas a mais de soja exportada. Lembrando que os Estados Unidos supria cerca de 30 milhões de toneladas, entre 20 e 30 milhões de toneladas para a China. Com isso, de julho até agora, a China não comprou 1 quilo de soja americana. E comprou argentina, brasileira, ucraniana, mas principalmente brasileira. Com esse acordo, esse encontro, com essa possível diminuição da escalada da guerra comercial, com essa possível isenção, o que aconteceu no mercado brasileiro é que, anteriormente ao encontro, na verdade, 30 dias antes, os chineses pararam de comprar à espera de um acordo que tivesse este final de semana. Com essa demanda baixa, os preços caíram. Então, caíram já bastante no Brasil. E os preços brasileiros já estão mais baratos que os americanos, agora para janeiro, fevereiro, março. E a safra já está aí. Então, o Brasil já consumiu aquele espaço que os Estados Unidos tinha para a China, pelo menos nesta safra, e já está entrando safra nova. Com a safra nova, o Brasil vai poder fornecer para a China a partir de fevereiro ou março, o que vai ter, com a possível diminuição de prêmio de imposto nos estados da soja americana, é que os prêmios brasileiros vão ser mais fracos, porque eles vão ter que competir com a americana. Então, a gente vai ter um cenário, talvez, de preços baixos. Havia uma expectativa de que Chicago pudesse subir bastante, ontem, devido a esse encontro, e que não foi o caso. No fundo, Chicago subiu apenas 10 centavos. Isto mostra que a oferta ainda está muito grande, tem muita soja nos Estados Unidos, tem uma safra recorde no Brasil e Argentina esperada, então isso não deve ter uma dificuldade da gente conseguir aumentar preço. Frederico, esse ponto de vista é bastante interessante, né? Nesta última segunda-feira, nós comentávamos exatamente isso na Agricultura BR. Nós tivemos até um pico durante o início dos negócios em Chicago, nesta última segunda-feira, um pico de 25 pontos, ou 25 cents de dólar no bushel, só que ele veio reduzindo, caiu para 15, caiu para 13, acabou fechando com uma alta de 10. Há pouco nós víamos a soja de Chicago subindo, mas subindo muito de leve. Frederico, nessa situação que você citou agora, é possível afirmar que o mercado se volta para o Brasil, o mercado fica mais de olho no Brasil? O que aconteceu é o seguinte, o Brasil, com o imposto de importação de 100 dólares por tonelada, a China começou a importar muito do Brasil. Então, esse ano, o Brasil vai exportar, ao invés dos 70%, 75% que ia para a China, ele passou a exportar 85% para a China. É provável que, se o imposto americano cair, o que eu não acho que vai acontecer, eu acho que vai continuar com o imposto de soja americana e eu acho que não vão achar um acordo. Mas isso seria um reflexo só para setembro, outubro do ano que vem, aonde entra a safra nova americana. Então, se baixar o imposto, já a partir de setembro, outubro, começa a ir bastante soja americana e a brasileira não tem mais destino China a partir desse momento. Se não cair o imposto americano, ou se cair o imposto americano, os Estados Unidos continuam a exportar e o Brasil não. Frederico, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, conversa muito boa, inclusive, esclarecedora, como que o Brasil, dentro desse cenário que você está desenhando, e muita gente tem visto nessa situação também, essa relação bastante complicada do governo norte-americano com o governo chinês neste momento, como é que o Brasil poderia se beneficiar desta situação, deste cenário que se desenha? O grande benefício da guerra comercial já foi tomado pelo Brasil. O Brasil exportou essas 17 milhões de toneladas a mais de soja e praticamente zerou todos os estoques, aproveitando dessa situação, desse preço majorado em 100 dólares. E a gente tem que agora dar uma olhada como é que vai a demanda chinesa. Ela está bem pouco coberta,
ela tem poucas compras de safra nova à espera dessa definição. Eu acho que não vai ter definição nos próximos 90 dias. Então, a gente vai continuar com o chinês comprando mão para a boca e nós estamos entrando com uma safra brasileira e argentina muito grande e tendo uma safra, um estoque de passagem recorde nos Estados Unidos. Então, é um cenário pessimista para preços. Tá certo, Frederico. Eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu conversei com o Frederico Humberg, ele que é presidente da Agri Brasil, comentou essa questão do mercado da soja, trouxe a perspectiva dele. Essa perspectiva é muito importante para o cenário brasileiro e também para as estratégias dos produtores aqui no Brasil. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou nesta segunda-feira seu novo boletim semanal de embarques de grãos e aponta bons números para a soja e para o milho. Em relação à soja, na semana encerrada, no dia 29 de novembro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aponta exportações em um valor de 1.040.000 toneladas, enquanto as expectativas para este período era de 490.000 a 1.220.000 toneladas. No acumulado da temporada, os embarques da oleaginosa já somam 13.250.000 toneladas, mas fica abaixo do mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 22.800.000 toneladas da soja nos Estados Unidos. Por aqui o Agricultura BR mostra agora como é que vem os números para a soja em Chicago. Você vê ali os números de embarques efetivos da oleaginosa que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Esse levantamento normalmente acontece, tradicionalmente na segunda-feira. Você tem comigo agora os dados de contrato agora. Nós temos soja subindo, é uma alta um pouco maior do que quando começamos essa edição de Agricultura BR. Posição de janeiro já vem na casa de $9,09 mais 4 por bushel. Março, $9,21 mais 4, maio $9,34 e julho $9,46 por bushel. São os negócios de momento com a soja negociada na Bolsa de Chicago, a alta, mas uma alta leve. E o dólar opera em movimento de queda nesta terça-feira, influenciado pelo mercado nacional e ainda com um certo medo dos investidores com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que entraram em um acordo, mas eles ainda estão de olho neste acordo. Então, você vê comigo na sua tela, o dólar neste momento está em queda de 0,21%, com a moeda norte-americana sendo vendida a R$ 3,83 mais um. Falamos agora a respeito das exportações brasileiras de carne de frango, porque há uma informação muito importante de que no encontro do G20, que aconteceu em Buenos Aires nesta última sexta e sábado, houve uma conversa entre Xi Jinping e o presidente do Brasil, Michel Temer, e nesta conversa teria tido uma apresentação ali, ou pelo menos uma disposição em torno de que a China quer que se resolva a questão dessas investigações de antidumping contra o frango brasileiro o mais rápido possível, o que é uma boa notícia para o complexo Carnes do Brasil. Vamos falar com Walter Pulga Júnior, que vai nos explicar o que está acontecendo. Pulga, China está com uma expectativa de ter uma queda forte na produção de carnes, carne suína principalmente, por conta da peste suína. Não tem como substituir essa carne toda. China não pode fazer também agora, neste momento, muitas aversões a quem fornece carne a ela, Pulga. Será que o pensamento vai por aí? É por aí mesmo, viu? A China depende de fornecimento de carne de frango, também depende de fornecimento de carne suína. Já tem uma questão com o Brasil envolvendo o açúcar, já que houve uma super tarifação do nosso açúcar para entrar na China. Resumindo, o presidente chinês Xi Jinping disse ao presidente brasileiro Michel Temer, num encontro bilateral entre os dois países, que ocorreu agora no final de semana em Buenos Aires, vamos lembrar, que reuniu aí as 20 maiores economias do mundo, que as tratativas para a conclusão das negociações entre os dois países deverão ser agilizadas rapidamente. A informação foi transmitida hoje pela manhã pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para a diretoria executiva da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Quem ouviu isso foi o
presidente da entidade, né, presidente executivo Francisco Turra. E imediatamente ele já comunicou à imprensa sobre essa informação que ele recebeu do Gabinete Civil da Presidência da República. Bom, a BPA lembrou que o Ministério do Comércio da China, mais a BPA e empresas do setor já negociam a constituição de um acordo de preços em conformidade com as regras da OMC. Portanto, já há um acordo em andamento, né, em negociação entre o Brasil e os Estados Unidos para estabelecer aí um preço prévio, né, para a carne de frango. Agora, as conversas estão em fase final. Elas dependem de consenso sobre alguns pontos, né? Agora, o presidente Xi Jinping manifestou ao presidente Temer que olhará com atenção e acompanhará de perto a conclusão destas negociações. O objetivo é consolidar um entendimento, digamos, mais equilibrado no menor prazo possível, com total transparência e ganhos para os dois lados. É o que argumentava Francisco Turra, presidente da BPA. Ou seja, delicadamente é preciso também atender algumas exigências, algumas, vamos dizer, postulações, né, feitas pelos chineses. Vale lembrar que a China iniciou em agosto de 2017 uma investigação sobre práticas antidumping do Brasil para carnes de frango, né? A BPA e seus associados defenderam aí a ausência de qualquer razão para que ocorresse essa investigação antidumping, né? Apesar disso, o Ministério do Comércio chinês impôs uma tarifa ao frango brasileiro. Vamos lembrar isso, né? Uma tarifa provisória, né, antidumping a toda a importação de frango do Brasil. Os exportadores brasileiros optaram por avançar nesse acordo proposto, que permitisse aí uma manutenção dessa parceria, e hoje é o que se espera que haja um acordo rápido para a questão do frango. Segundo a BPA, mesmo com a aplicação dessa sobretaxa, né, que foi imposta pela China ao frango brasileiro, a China é o segundo maior mercado comprador de carne de frango do Brasil, de uma lista de 160 países, né? Para você ter uma ideia, de janeiro a outubro, ela comprou 364 mil toneladas de carne de frango, ou seja, comprou quase 11% de tudo que o Brasil exportou em carne de frango. É um volume até 9% maior do que a China comprou em 2017, né? A divulgação dessa tratativa ocorreu hoje pela manhã e só agora chegou até a imprensa. Por isso, é uma novidade boa, uma boa novidade para quem trabalha com o setor de carnes no país. Fabiano? Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação, tá aí a informação, é China de novo, a China sempre no foco das informações quando falamos do agro brasileiro. Essa informação em si é bem positiva, não só para a cadeia produtiva da carne de frango, mas de modo geral para o complexo carnes nacional. Destaque agora aqui no Agricultura BR é para o clima. Nós vamos direto lá para a Somar Meteorologia conversar com a Juliana Rezende, que fala para a gente a previsão para todo o Brasil na primeira quinzena de dezembro. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, nessa primeira quinzena do mês de dezembro, as instabilidades vão seguir ainda muito concentradas na metade norte brasileira. Isso porque os ventos no alto da atmosfera conseguem transportar muita umidade para toda a metade norte do país. É por isso que, pelas imagens de satélite, podemos ver a formação de nuvens carregadas entre a região norte e nordeste também. A expectativa, então, é nesses próximos dias chuva ainda um pouco mais expressiva em toda a metade norte do país, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, região norte e nordeste vão receber fortes pancadas de chuva no decorrer desses próximos dias até o dia 9 de dezembro, pelo menos. Expectativa, então, até de temporais. Isso porque os acumulados de chuva vão seguir elevados, variando de 50 até 70 milímetros. Então, é muita chuva para um curto período de tempo. E como a gente vai ter chuvas muito fortes e muito concentradas na metade norte do país, nas áreas mais ao sul, as instabilidades vão perder bastante intensidade. E aí, é uma massa de ar mais seco que vai
tomar conta da região sul, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também. A gente volta a ter períodos de tempo mais seco, com predomínio de sol e dias ensolarados também. Somente em alguns pontos da faixa leste, litoral de São Paulo até Santa Catarina, é que até pode chover. Pancadas bem fracas, isoladas por conta da circulação dos ventos do mar contra a costa. A partir da próxima semana, no finalzinho dessa primeira quinzena de dezembro, entre os dias 10 e 14, a expectativa é de chuvas voltando a migrar para o centro-sul brasileiro. Então volta a chover aos poucos em regiões, como na região sul, no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também, mas ainda são pancadas fracas, tanto que o acumulado é baixo e não deve passar de 15 milímetros em áreas da região sul. Na metade norte do país, a chuva perde intensidade de forma bastante gradual. Tanto que ainda entre os dias 10 e 14, a chuva ainda vai seguir com forte intensidade, principalmente na região norte. Começa a perder intensidade, então, na região nordeste, as pancadas vão ficar cada vez mais fracas e irregulares, e a expectativa, então, é de que nessa primeira quinzena do mês de dezembro, a metade norte do país deva receber muitas instabilidades, pancadas de chuva de forte intensidade, enquanto que a chuva que acontecer em áreas da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, acaba sendo bem fraca e isolada, retornando após uma semana de tempo bastante seco e com temperaturas em elevação. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que o volume de milho exportado em novembro cresceu 13,5% na comparação anual. Olha, você não pode perder a oportunidade da noite de hoje aqui pelo Canal do Boi. Veja só as imagens. Hoje nós temos um leilão realmente especial aqui para você. Mais uma vez com a inovação, com a ousadia do Canal do Boi, que coloca no ar o primeiro leilão de cutelaria. Primeiro leilão de cutelaria no Canal do Boi, peças exclusivas, com design e funcionalidade. Você acompanha os dados e daqui a pouco a gente volta trazendo também onde você pode se cadastrar, também dar os seus lances nesse leilão muito especial da noite de hoje. Voltamos já! Nesta última segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior fechou os números, ou apresentou os números das exportações brasileiras dos principais produtos embarcados pelo Brasil. Vamos saber agora como é que foram os embarques que foram identificados pela Secretaria para o milho, para o cereal. Volume menor do que aquilo que acontecia no último ano. Você tem aqui dados em relação ao que vem ocorrendo, aliás, maior do que aconteceu no ano passado. 2017 teve 3.520.000 toneladas embarcadas pelo Brasil e agora em 2018, no mês de novembro, teve um registro de 3.990.000 toneladas, uma alta de 13%. Em relação à receita, a receita aumentou bastante. 2017 contou com uma receita para as trades que operam no Brasil de 537 milhões e 100 mil dólares. 2018 alcançando 711 milhões e 900 mil dólares, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, uma alta de 32,5%, alta expressiva, de acordo com os dados apresentados pela Secretaria na tarde desta segunda-feira. Já em relação ao acumulado do ano, entre janeiro a novembro, dados do MDIC mostram que o volume e a receita apresentaram queda. Você confere comigo na sua tela os dados que o MDIC trouxe sobre o acumulado do ano das exportações de milho no Brasil, que de janeiro a novembro deste ano foram exportados 19 milhões e 880 mil toneladas, volume 20% menor que os 24 milhões 930 mil toneladas embarcadas neste mesmo período do ano passado. A receita cambial obtida também entre janeiro e novembro deste ano foi de 3 bilhões 412 milhões de dólares, volume 15,4% menor que o registrado no intervalo correspondente ao ano passado, que foi de 4 bilhões e 36 milhões de dólares. Falo agora sobre grandes eventos da tecnologia para a agricultura brasileira. E olha, a Showtech é aquela que abre o calendário das grandes feiras no país. Acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro, na cidade de Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul, com realização da Fundação MS. O Canal do Boi é a emissora oficial do evento. E o Agricultura BR, nos 3 dias, vai acontecer de lá. Vamos trazer muita coisa boa, grande equipe montada por lá.
E dentro deste cenário que está sendo escrito, está sendo montado nessa fazenda da Fundação MS, diversas empresas participam, não só de tecnologia, mas aquelas que facilitam, que tornam o acesso do produtor rural a essas tecnologias mais fáceis. Eu estou falando, por exemplo, do Banco do Brasil, que é um dos expositores, vai estar presente e você vai conhecer agora o posicionamento que será apresentado por lá na voz de um dos representantes do Banco do Brasil, o Paulo César. Olá, sou o Paulo César, gerente do Banco do Brasil aqui de Maracaju. Tenho a honra de convidar todo o produtor rural, cliente do Banco do Brasil, parceiro do Banco do Brasil e da Fundação MS, a prestigiar e visitar a Showtech, que ocorrerá do dia 16 a 18 de janeiro, no espaço da Fundação MS. O Banco do Brasil estará presente lá, juntamente com todos os parceiros da Showtech, com o nosso espaço lá, com o nosso gerente de carteira agro, oferecendo as melhores condições e linhas de financiamento para o produtor rural, e também com nossos clientes das assistências técnicas que também estarão operando com a gente lá. Tenho a honra de convidá-los, não percam, prestigiem a Showtech. É um evento a nível nacional que deste ano tem também a parceria do Banco do Brasil com todas as revendas de máquina e implemento participando da Showtech. Venha, compareça e prestigie. E por aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas continue participando com a gente, enviando sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, o número é 67996562266. E no próximo bloco você vai ver que as exportações de café verde tiveram aumento em novembro. Bom, eu convidando todo mundo que está participando da nossa programação, acompanhando a Agricultura BR, para a grande atração da noite de hoje. Eu estou falando de um leilão único, você está vendo algumas imagens do que será disponibilizado na noite de hoje. É o primeiro leilão de cutelaria a partir das 20 horas e 30 minutos aqui pelo Canal do Boi. Peças exclusivas, design, funcionalidade, uma situação realmente diferente para você que gosta, que coleciona e também que quer ter um produto de boa qualidade. Você pode participar desse leilão, você pode fazer o seu contato através do telefone 67 4009 2230. Nós voltamos já. E dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços apontam um aumento de 18,6% para as exportações de café verde em relação a outubro. Estes números apontam um novo recorde para as exportações deste café. Você confere comigo dados do MDIC que mostram que no mês de novembro os embarques de café verde do Brasil foram de 3.890.000 sacas de 60 quilos. As exportações no mês de outubro, as exportações no mês de novembro superarem mais de 1 milhão de sacas os embarques de novembro de 2017, que foi de 2.700.000 sacas quando o país lidava com estoques menores. Os grandes volumes exportados pelo Brasil em 2018 ocorrem após uma colheita recorde neste ano. E agora você vê comigo uma reportagem de Gustavo D'Angelo que mostra que a produção dos cafezais no estado de São Paulo vão ter um aumento de 29,6%. Veja. De janeiro a outubro de 2018, o estado de São Paulo recebeu mais de 430 milhões de dólares com exportações de café. Em 2017, o grão ficou em 9º lugar no ranking do valor da produção agropecuária paulista. Foram produzidas 4.500.000 sacas de café em 200.000 hectares plantados, além dos 10.000 hectares de novas áreas. Os valores recebidos pelos produtores foram superiores a 2 bilhões de reais. Devido à bienalidade da cultura, os números em 2017 caíram, quando comparados com o ano anterior. Entretanto, este ano é de alta e o Instituto de Economia Agrícola prevê que 5.800.000 sacas serão produzidas, o que representa um aumento de 29,6%, segundo a estimativa divulgada pelo Instituto. Gustavo D'Angelo para o SBA.
Por aqui nós acompanhamos agora os números que estão sendo negociados, como é que estão os valores negociados na plataforma Ice Futures para o café arábica na Bolsa de Nova York. Está aqui conosco, perdendo neste momento, aliás, ganhando Nova York neste momento. Posição de mais curto prazo vem com correção, março a $1,02 mais 5. Já a posição de maio, negociada a $1,08 mais 40 a libra peso. Julho, $1,11 mais 45 por libra peso. Setembro, $1,14 a libra peso. São os negócios neste momento com o café arábica. E atenção você, telespectador que participou aqui do quadro Agricultura BR. Vamos ver se é a sua pergunta que nós vamos responder hoje. Você vê comigo na sua tela. Hoje a participação é de Marivaldo Alves da Conceição, do município de Itamaraju, no estado da Bahia, e ele pergunta: quero saber a previsão do tempo para o mês de dezembro no extremo sul da Bahia. Então nós vamos responder o telespectador, vamos direto para Somar Meteorologia, ver com a Juliana Rezende. Juliana, como podemos responder o telespectador do interior da Bahia? Bom, respondendo o telespectador do sul da Bahia, olha, tem previsão de chuva já nesse comecinho do mês de dezembro. As instabilidades vão seguir ainda bastante localizadas no estado da Bahia e o sul do estado também vai seguir recebendo, então, fortes pancadas de chuva já nesses próximos dias. Pelas imagens de satélite, a gente vê a formação de nuvens bastante carregadas atuando no estado da Bahia, o que deve garantir, então, nesses próximos dias, fortes pancadas de chuva no sul do estado. Acumulados bastante elevados, variando de 50 até 70 milímetros. Então, esses primeiros dias do mês de dezembro vão ser marcados por fortes pancadas de chuva, risco até para alguns temporais na região de Itamaraju. No decorrer da semana seguinte, a partir do dia 10 de dezembro, a expectativa é de diminuição das instabilidades. A chuva ainda não cessa. A gente ainda vai ter períodos de instabilidades na região sul da Bahia, só que agora a chuva não vai ser tão intensa. A chuva perde intensidade aos poucos. Os acumulados, então, entre o período do dia 10 até o dia 14 já vai ser menor, ficando em torno de 30 milímetros no decorrer deste período. E a partir da semana seguinte, a partir então do comecinho da segunda quinzena do mês de dezembro, as instabilidades voltam a perder força em praticamente todo o estado da Bahia. E aí uma massa de ar mais seco vai voltar a tomar conta do estado baiano, áreas produtoras também, mas na região sul da Bahia até pode chover, pancadas dessa vez bem fracas e isoladas. E aí então o mês de dezembro vai apresentar um período de tempo mais seco no comecinho da segunda quinzena e é somente no término do mês de dezembro onde novas áreas de instabilidades voltam a trazer pancadas de chuva para o sul da Bahia. Hoje encerro minha participação, amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Até amanhã, Juliana Rezende. E olha, você pode participar do programa também, do Agricultura BR, enviando sua dúvida, sua mensagem, foto, vídeo da sua produção no 67996562266, é o nosso WhatsApp. Tem ainda o Twitter e o Facebook do programa que você pode mandar as suas mensagens. E você não pode perder uma grande oportunidade nesta noite. É o primeiro leilão de cutelaria transmitido aqui pelo canal do Boi. Você vê aí, são peças exclusivas com design e com funcionalidade para você utilizar também na sua fazenda. Os lances você pode dar pelo telefone, é o 67 40 09 22 30. Nós vamos para o intervalo comercial, mas o Agricultura BR volta já. Momentos finais desta edição do Agricultura BR, vamos saber como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo, a oleaginosa sendo negociada vai aumentando a alta. Olha só, vai subindo um pouco mais. Nós temos agora a posição de janeiro negociada a $9,11 por bushel, março $9,23, maio negociada a $9,36 por bushel e julho a $9,48 por bushel. Neste momento, as posições de mais curto prazo vão ganhando 5 centes por posição. E você confere agora conosco os valores do dólar no mercado financeiro brasileiro, o dólar que vinha em queda, influenciado pelo mercado internacional. Você vê aí uma queda de 0,18% para a moeda norte-americana, que está sendo vendida a R$ 3,83 mais 5. E com essas informações, nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia. Nós voltamos às 17h20, trazendo mais
informações para você do agronegócio brasileiro e também mundial. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.